Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro webinar de 2021 da AI9. Em nome da direção da associação, quero desde já deixar-vos o nosso agradecimento. Mais de 250 pessoas inscritas, volta a ser um grande motivo de orgulho, um agradecimento especial aos nossos convidados por aderirem ao nosso projeto. Face ao contexto em que estamos a viver, apostamos em momentos de reflexão sobre o caminho que já percorremos e o que ainda vamos ter que percorrer em Portugal nas mais variadas áreas. Assim, convidámos especialistas de reconhecida competência para em conjunto fazermos uma reflexão sobre a temática do ambiente, com um foco na orla costeira e nas zonas estuarinas, agradecendo desde já a vossa disponibilidade e interesse. Gostaria de deixar-vos ainda com algumas regras e informações sobre esta sessão. No final da sessão haverá um período de perguntas e respostas do público, que podem ir colocando através do bate-papo, e a sessão está a ser transmitida em direto para a nossa rede social Facebook. Sem mais demoras, passo a palavra ao nosso moderador, António Canhão. É licenciado em Biologia e Geologia, com especialização em Ensino pela Universidade de Évora. É mestre em Ciências da Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, professor no agrupamento de escolas Limas de Freitas em Setúbal e é atualmente diretor do Centro de Formação de Professores Ordem de Santiago e é também membro da direção da AI9. Passo então a palavra ao António Canhão. Boa reflexão a todos e até já. Ora então, muito boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um webinar e iniciativa da AI9. Espero que gostem, que venham a apreciar tudo aquilo que vamos fazer em debate e em apresentação, relativamente a um tema que hoje não dispensa a ninguém, a questão do ambiente. É certo que, por razões de nossa infelicidade, a temática que corre nestes dias é uma epidemia, mas todos nós sabemos também que este assunto, temos essa convicção e esperança, será ultrapassado daqui a uns meses, se tudo correr bem, e aí voltaremos a uma agenda que já vem estando em cima da mesa de há umas décadas a esta parte, mas agora cada vez mais com uma pertinência mais abrangente e mais acutilante. E é precisamente a situação do ambiente, das alterações climáticas, de tudo aquilo que nos últimos tempos tem motivado, junto das populações em geral, grandes debates, mas também grandes preocupações sobre um futuro que nos começa a desenhar como problemático. Antes de passar à apresentação dos nossos oradores, eu faço aqui umas dicas para contextualizar o nosso webinar. De facto, a atenção e a preocupação pelos assuntos relacionados com o ambiente têm nestas últimas décadas ganho um especial relevo. Na atualidade, verificamos o pré-colapso de diversos ecossistemas, com enormes impactos na vida das populações, a nível social, económico, político, e de perda de qualidade de vida. Os especialistas avisam, tudo se agravará, e em muitos aspectos de forma irreversível, se as comunidades humanas, num todo, não alterarem modelos de desenvolvimento, formas de comportamento e respeito pelos equilíbrios ambientais. Apesar de fortes sinais indicadores de profundos desequilíbrios, recolhidos durante décadas, o planeta está a exaurir e a tomada efetiva de medidas que contrariem essas tendências continuam adiadas ou muito escassas, ou talvez mesmo ineficazes. No período de cerca de 90 anos, a população mundial mais que triplicou. Em 1937 tínhamos 2,1 milhões de pessoas, em 2020 7,8 mil milhões. As áreas naturais reduziram-se a metade em 90 anos, passando de um valor bruto de 66% para 35%, ao mesmo tempo que os recursos naturais estão esgotados ou em stress ambiental. As questões climáticas estamos já bem identificados com uma série de informações científicas que nos têm chegado de forma cada vez mais volumosa, é também um outro ponto de preocupação.
Obviamente, escolhendo o tema ambiente, quando a EI9, que tem, ao longo dos últimos meses, procurado criar um ciclo de webinars, escolhemos a temática ambiente, mas procuramos ir buscar uma temática que, de alguma maneira, tenha uma grande proximidade a nós, população portuguesa, nós, cidadão em geral, tendo em conta que mais de 75% da população do nosso país se encontra numa faixa costeira com uma largura de mais ou menos 50 km, a costa, e também pela geografia própria que queremos no nosso país, ganha um especial realce. Então escolhemos de facto esta temática, a orla costeira e as zonas estuarinas, também porque a orla costeira não deixa de entrar pela terra adentro como se fosse um braço de mar, e seriam os nossos estuários ou a nossa linha de costa em continuidade. Portanto, escolhemos trabalhar os dois assuntos e procurar também relacioná-los, porque não deixa de ser essa a prática e aquilo que é a realidade. Então, estas zonas, consideradas como interface ambiental e até como barómetros de qualidade ambiental, serão o tema central do nosso webinar e, portanto, de alguma maneira, aquilo que venhamos a discutir e que venhamos a refletir dentro deste webinar não deixará de ter possíveis extrapolações para outra escala, para a escala universal, para a escala de outras costas de outros países e de outros continentes, e de uma relação que existe numa perspectiva que ficou célebre enquanto slogan, o chamado GLOCAL, em que poderemos pensar global, agindo no local, e de alguma maneira este seminário procura perseguir esse slogan que tem ficado famoso ao longo das décadas que falamos destas matérias. Para este webinar convidámos 3 oradores, subejamente conhecidos, com experiências e intervenções diversas, potenciadores de análises e apresentações multifacetadas, enriquecedoras, obviamente, de um debate desta natureza. E por isso mesmo eu passo a apresentar uma síntese biográfica de cada um deles, para depois lhe dar de seguida a palavra. A engenheira Ana Paula Vitorino é licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, mestre em Transportes pela mesma instituição, professora assistente da secção de Urbanismo de Transportes no Instituto Superior Técnico, investigadora no CESUR, é o Centro de Sistemas Urbanos e Regionais do Instituto Superior Técnico, deputada na Assembleia da República pelo PS, exerceu o cargo de Ministra do Mar do 21º Governo Constitucional entre 2015 e 2019. O professor Francisco Ferreira, licenciado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, mestre na mesma área pela Universidade Virginia Tech nos Estados Unidos, doutorado pela Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, é professor auxiliar do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da mesma faculdade, foi presidente da Quercus entre 96 e 2001 e vice-presidente entre 2007 e 2011. Atualmente é também o presidente da direção da Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável. O professor Gonçalo Calado, licenciado em Recursos Faunísticos e Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mestre em Ecologia, Gestão e Modelação de Recursos Marinhos pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, doutor em Biologia pela Universidade de Santiago de Compostela, exerce o cargo de chefe de Departamento de Ciências da Vida na Universidade Lusófona e é vice-reitor desta universidade, onde também é professor catedrático. Bom, feitas estas apresentações, que caracterizam bem a qualidade dos nossos oradores, queria-me agora dirigir a eles de forma pessoal, agradecendo-lhes publicamente a sua disponibilidade e a colaboração que têm mostrado para podermos levar para a frente este webinar. E desde logo, portanto, fica aqui esta nota de profundo agradecimento e reconhecimento pela vossa disponibilidade. Eu sei que estamos aqui numa hora que não é provavelmente a mais fácil, ao fim de um dia de trabalho, por vezes demasiado intenso,
mas é um pouco nesta perspectiva de entrega que o nosso ambiente bem precisa de cada um de nós, uma pecinha de cada um de nós, que certamente poderemos dar um mote para as mudanças que queremos de comportamentos e de modelos de desenvolvimento num futuro próximo. Portanto, desde logo, muito obrigado a todos. Começando o debate e fazendo aqui uma proposta de algumas questões que fui alinhando para dar uma espécie de abertura de caminhos, fica também dito que os nossos oradores têm a total liberdade de abordar as questões que vão sendo colocadas da forma que o entenderem melhor e fazendo interrelação com outros assuntos que venham a ser pertinentes, nomeadamente, se necessário, fazendo a apresentação de uma ou outra informação que queiram projetar. Portanto, a primeira questão ia para a senhora engenheira Ana Paula Vitorino e que colocaria desta maneira. O ordenamento das orlas costeiras e zonas estuarinas articulam as suas determinações e orientações com muitos outros planos de natureza local, regional, nacional, legislações específicas, como os parques naturais, as zonas portuárias, entre outras. Eu, nesta pequena investigação, andei a procurar os vários POCs, os POCs, os POETs, são tantas designações, o que se me levantou para mim uma questão de curiosidade, e a questão era centrada nisto. Esta diversificação de entidades mandantes e reguladoras permite a implementação e gestão e monitorização eficaz dos planos de ordenamento costeiros. Sei que os planos de ordenamento da orla costeira agora têm estado a evoluir para programas da orla costeira, mas digamos a temática subjacente é a mesma. Portanto, esta gestão, esta articulação tem dado frutos. Estes programas têm sido instrumentos de uma boa gestão ambiental desde a sua criação em 93. Que balanço é que faz desta situação? É algo que de facto tem funcionado e trazido fortes benefícios, ou estas entidades, que são variadíssimas, por vezes complicam um bocadinho a situação? Era esta a questão, para já. Olá, muito boa noite a todas e a todos. É um gosto estar aqui, é um gosto rever pessoas com quem partilhei momentos uns mais fáceis, outros mais difíceis, com quem às vezes estive de acordo, outras vezes em desacordo, mas é sempre um gosto este debate de ideias e, portanto, agradeço muito à I9 e ao António, ao Tiago Oliveira, o convite para estar aqui presente. E, de facto, é extremamente complicado falar disto, porque nós não conseguimos falar de uma coisa tão importante em meia dúzia de minutos, e muito menos eu que gosto de falar e discutir os assuntos. Mas deixem-me dizer uma coisa, apesar da pandemia, este assunto é tão importante que, se nós conseguimos resistir à primeira meia hora, 45 minutos dos telejornais, não há telejornal nenhum onde não apareça qualquer coisa de gravíssimo e que faz com que este webinar seja de extrema oportunidade e de extrema urgência. Um dia são as avalanches nos Himalaias, outro dia são acidentes no Polo Norte, outro dia são cheias em qualquer sítio do mundo, enfim. E isto não é mais possível nós desligarmos isto e pensar só são acidentes naturais que aconteceram sempre. Não é verdade. Isto são processos que têm a ver com as alterações climáticas e faz com que toda a gente seja mais ligada à economia, seja mais ligada ao ambiente, seja mais ligado ao ensino, seja ligado àquilo que for, tem que considerar esta uma questão prioritária relativamente a tudo. E, de facto, ao longo da minha vida, que já, enfim, infelizmente para mim, ou felizmente ou infelizmente, não sei, já é muito longa, já fiz tanta coisa, para além daquelas que disse, e que agradeço, mas já fiz tantas coisas em vários lugares, que como técnica, como membro, como técnico de planeamento, como enfim, empresas, no governo, tudo isso, e que de facto nós temos um grave problema, e o nosso grave problema não é falta nem de uma estrutura, de uma grelha de planeamento fantástica e sofisticadíssima. Aliás, eu acho que temos planos a mais.
previstos na nossa grelha de planeamento, não é por falta de gente muito capaz, quer na área profissional, quer na área científica, temos gente muito capaz e muito boa para produzir pensamento, temos um problema básico. E se nós pensarmos em vários níveis, em várias escalas temporais, nós pensamos, bom, vamos começar pelo planeamento. E desde logo eu penso assim, bom, é impossível pensar na orla costeira e nas áreas estuarinas sem pensar no planeamento marítimo, ordenamento e gestão do espaço marítimo e sem pensar no ordenamento e gestão do espaço terrestre. E, portanto, é desde logo uma questão que é, cada um pensa, e muito bem, o seu PDM, o seu PROT, o seu POC, o plano de situação para as áreas marítimas, enfim, tudo isso, e só por acaso é que bate certo, porque só por acaso é que eles estão coordenados uns com os outros. E por isso, quando nós pensamos assim, vamos aumentar a resiliência da orla costeira, vamos promover a despoluição marítima, vamos implementar a economia circular, vamos pensar nas energias renováveis. Bom, só por acaso é que estamos a pensar no mesmo, porque eu quando penso em energias renováveis, penso em energias renováveis oceânicas. Provavelmente um dos colegas oradores, quando pensa nisso, pensa nas eólicas, mas enfim, nós estamos a pensar tudo diferente. E de facto, o António disse, e com muita razão, é que nós temos, eu não diria que são estruturas, são entidades a mais. Nós temos entidades de coordenação a menos, e isso é preciso ativar. Temos outra, enfim, poderíamos estar aqui mais meia hora a falar desta parte da coordenação entre planos e montar modelos de fiscalização e de monitorização de implementação e de cumprimento desses planos, mas existe uma outra coisa, passando para outra escala de tempo, antes disso. É muito importante, eu diria que para estas 200 e tal pessoas que aqui estiverem, é de facto uma coisa extremamente importante. Se nós sairmos deste fórum e formos para o outro, é já uma coisa que se calhar é menos importante. E por isso é extremamente importante apostarmos fortemente na literacia ambiental, na literacia oceânica, já que estamos a falar nas horas costeiras, na literacia que tem a ver com os problemas de facto pandémicos do mundo, que são aqueles factos que têm a ver com as alterações climáticas e tudo quanto é a preservação dos ecossistemas e tudo aquilo que temos que fazer para minimizar os estragos, mas também para evitar que outros estragos maiores venham para a frente. E a literacia oceânica é uma coisa que é só conversa. É só conversa, porque na realidade cria-se a escola azul, e eu tenho a honra e o privilégio de ter sido o político que criou a Escola Azul, em que de facto se aposta muito em toda a parte oceânica deste problema, mas nós conseguimos ter gente que não tem, cujos estudos que ficam alguns a nível médio, pessoas que não têm formação superior, mas mesmo na formação superior, nós conseguimos encontrar pessoas que não têm a mínima sensibilidade, podem escolher qualquer profissão. E eu diria que aposto que essa pessoa só tem a cultura oceânica, a cultura ambiental de ouvido de uma coisa que ouve na televisão. Ou seja, há a escala da formação, a escala da preparação, há a escala do planeamento, há a escala da fiscalização do planeamento, e depois existe uma coisa muito importante que é uma coordenação efetiva, não só entre nós técnicos, não só entre nós de várias entidades, mas também entre nós, a população em geral, entre nós a economia real, não somos cada um de nós que define o que é que precisa, o que é que a população precisa, efetivamente, nós podemos definir o que é que o ambiente precisa, o que é que os recursos precisam, o que é que o nosso planeta que não tem planeta B, precisa, mas, de facto, temos que encontrar também aí esquemas de coordenação e de fiscalização daquilo que é. Não pode ser, a economia não pode ser o predador do sistema, o ambiente não pode ser o
o bloqueador do sistema, como já ouvi várias pessoas dizer, e tem que se chegar a um ponto em quando se chegam às soluções, a montante, estas várias entidades já foram coordenadas. E não podemos remeter isso apenas para... enfim, todos nós sabemos, o plano acabou, agora vamos fazer uma audição pública, não pode ser assim. Ou seja, a participação dos vários protagonistas, e são muitos para além daqueles que estão aqui neste fórum, não pode ser a posteriori, tem que ser no momento zero, antes do momento zero, tem que haver já essa preparação. Evidentemente que isso é estruturar a nossa sociedade de uma forma diferente, mas nós temos a obrigação de tentar. Eu julgo que numa primeira abordagem era aquilo que para mim era mais urgente dizer, vamos lá falar uns com os outros, não vamos lá chatear-nos uns aos outros. É um pouco isso que eu queria. Na minha experiência, devo dizer que a coisa mais assustadora é achar que temos tanta gente boa, temos um país fantástico, temos ecossistemas. Eu vou dar só mais um pequeno exemplo. Uma das iniciativas que eu, enfim, provoquei a algumas entidades, etc., foi para vamos fazer uma coisa que eu acho que é um projeto muito, muito interessante, que é, vamos fazer recifes. Eu estou a falar a nível do oceânico. Vamos fazer recifes artificiais e vamos cruzar isto com as nurseries para os peixinhos, começou com a sardinha, mas tudo isso, e depois toda a gente disse, mas onde é que vamos buscar o dinheiro? O dinheiro é fácil. Se existe aqui um porto que quer fazer uma intervenção, não faz a intervenção antes de fazer esta intervenção de recuperação do ecossistema. Portanto, ou seja, nós podemos... Não é chateá-los quando eles querem fazer a intervenção, é antes dizer assim, bom, vamos fazer isto e vamos minimizar os estragos, com certeza, e compensar a natureza com coisas antes da natureza ser intervencionada com o corpo estranho. E se me permite, se calhar aproveitava e ia passar agora ao nosso seguinte orador, para pegarmos e continuarmos nesta lógica, e ia-me dirigir ao professor Francisco, colocando-lhe então, nomeadamente sobre esta possíveis parcerias, a relação, a articulação, sendo tudo aquilo que estamos a debater assuntos de manifesto interesse público, as organizações da sociedade civil, associações de defesa ambiental, a ONG, o cidadão comum, têm tido e têm expressão prática na construção, gestão e monitorização dos planos de ordenamento. Quem monitoriza e avalia o cumprimento dos planos de ordenamento ou dos planos de gestão? Temos envolvidas entidades, organizações independentes com know-how técnico e científico que nos possam transportar para nós uma análise rigorosa e atempada daquilo que está bem e o que não está tão bem? Ora bem, boa noite a todos. Antes de mais, realmente eu diria que as associações de ambiente têm vindo a participar desde há muitos anos naquilo que é o desenho dos diferentes níveis de planeamento à escala nacional. Mas, como é evidente, estamos aqui a falar às vezes de uma quantidade de informação que nem sempre está verdadeiramente interligada e que, quando desce de uma escala até nacional a uma escala local, e nós começamos a tentar perceber o que é que está a ser cumprido ou não daquilo que foi planeado, deparamos-nos com algumas surpresas quando denunciamos determinados atentados em vários locais do país no litoral. Ou porque o programa da Orla Costeira não está a ser respeitado, ou porque o plano diretor municipal não está a ser respeitado, ou porque tem uma área sensível que deveria estar a ser preservada. E realmente nós temos, eu gostava só aqui de mostrar 2 ou 3 imagens que vou partilhar facilmente. E nós temos, eu vou aqui só recuar para a primeira delas. Nós temos aqui um conflito muito significativo, é que logo à partida
26% falou-se na população, mas em termos de ocupação, nós temos 26% do litoral ocupado com construções ou com o uso associado ao urbano, turístico e industrial. E temos aqui uma coincidência absolutamente dramática, é que das zonas mais produtivas no sistema marinho, nós temos os estuários que suportam essas zonas, que são zonas como o estuário do Sado, o estuário do Tejo, a Ria de Aveiro, a Ria Formosa, em que muitas destas áreas fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou da Rede Natura, e estamos a falar de 50% dos quase 1000 quilómetros que temos em Portugal continental. E, portanto, logo à partida, é natural que eu tenha aqui uma fonte de conflitos, porque tem um conjunto de atividades económicas, a pesca, a aquacultura, o turismo, o recreio, a náutica, a atividade portuária, tudo isto tem que ser destinado na dose certa, no local certo, e, portanto, torna as coisas muito mais complicadas. E tem uma ameaça, que certamente vamos falar sobre ela, que é a ameaça das alterações climáticas, da subida do nível do mar e da erosão, que tem a ver com essas alterações climáticas, mas também tem a ver com a forma como nós temos gerido as nossas bacias hidrográficas e gerido esta proteção do litoral. Eu acho que vale a pena nós espreitarmos algumas fotografias. Por acaso há aqui uma que não se vê, mas não é dramático, mas vejam a erosão, por exemplo, na Praia da Macedo, em Ovar, e por outro lado, a necessidade de nós, muitas das vezes, termos estas estruturas de defesa do litoral. E realmente nós temos vindo a tentar, desde há mais de uma década, ordenar isto tudo, e não é fácil. Aquilo que o António me perguntou, e que, de certa forma, também já foi mencionado pela Ana Paula Vitorino, é que eu tenho um conjunto de intervenções e de objetivos, e o Plano de Ação Litoral 21, cuja última versão é de novembro de 2019, sintetiza muito bem isso mesmo. Eu tenho aqui uma série de instrumentos, todos eles lá ao metido, com vários grupos de trabalho, com vários planos de ação. E só em síntese, aquilo que o António perguntou anteriormente, é só olharmos para aqui. E aqui não estão os planos diretores municipais. E o objetivo não é lerem isto tudo, o objetivo é só perceberem como é que nós conseguimos encaixar todos estes elementos de planeamento que estão em vigor. E que depois, volto a dizer, isto recai sobre os planos diretores municipais, que têm que refletir tudo isto. Tenho a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras, tenho os programas de obra costeira, tenho que fazer a adaptação às alterações climáticas. É considerado o maior problema de futuro, de longo prazo, é a subida do nível do mar para um país como Portugal. Tenho os planos de gestão de regiões hidrográficas, o Plano Nacional da Água, as leis de base da política pública de solos, a lei de base de política de ordenamento, gestão do espaço marítimo, o PNOT, o SPROT, a Rede Natura, os planos de gestão da Rede Natura, das áreas protegidas. Ainda vou ter uma estratégia nacional para o mar, que provavelmente irá estar a sair. Portanto, quando nós começamos a pensar, e eu vou aqui parar a partilha, quando nós começamos a pensar em ter associações de ambiente que conseguem perceber todas estas preocupações, não é fácil, porque em muitos casos a própria administração, nem ela própria se entende e é clara naquilo que deve avançar. E só para terminar nesta primeira intervenção, o que me parece é que nós continuamos aqui com um problema, que é nós temos à escala mundial 3 grandes crises. Uma crise climática, uma crise de perda de biodiversidade, ou a crise da biodiversidade, e uma crise de recursos. E é sobre o nosso litoral que essas crises acabam por ter um impacto absolutamente dramático.
E se eu não tenho a coragem política, à escala local, municipal e à escala nacional, de pôr um travão naquilo que deve ser travado e reorientar ou permitir aquilo que efetivamente não tem impactos significativos, os custos futuros vão ser extremamente elevados. E quem fala-se das áreas portuárias, falamos do turismo que está a ocupar zonas de dunas, onde o avanço do mar depois será, obviamente, muito maior. Estamos a falar de populações que vivem encostadas ao mar, estamos a falar de atividades pescatórias que obviamente, também estão a sofrer com a própria sobreexploração de recursos que, em alguns casos, elas conduziram, mas, por outro lado, também com as próprias alterações climáticas. Ou seja, aqui eu diria que a palavra precaução, prevenção, no curto prazo, ao mesmo tempo que eu tenho um olhar de longo prazo face a estas crises, é absolutamente crucial. E em alguns casos, nós estamos a gastar muitos milhões para remediar, mas estamos a empurrar com a barriga as verdadeiras soluções complicadas que seriam necessárias. Obrigado. Eu ia pegar nessa dica que o Francisco referiu, que é a questão da biodiversidade. Eu aproveito até para projetar algo que é muito conhecido e que tem a ver com a situação das chamadas fronteiras planetárias, que têm sido agora muito usado como esquema. E, de facto, aqui a biodiversidade aparece como uma forma de destaque enquanto perda gravosa. Estão ali as questões climáticas, está a questão do uso do solo e dos fertilizantes, temos a acidificação dos oceanos, e há zonas que ainda não estão suficientemente bem estudadas. E eu queria passar a questão seguinte para o professor Gonçalo, nesta lógica de que uma das componentes importantes a observar em todos estes ecossistemas, nomeadamente a orla costeira e os estuários, são recursos marinhos. Como é que está a saúde destes ecossistemas, nomeadamente naquilo que diz respeito a este binómio conservação/proteção versus gestão e rentabilização dos recursos? Por um lado, se os estamos a preservar, mas aqueles que temos, estamos a conseguir tirar partido deles de uma forma sustentável. Muito boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da AI9 e em particular do meu ex-aluno Pedro Monjardim, que me contactou, e é um orgulho redobrado ver pessoas que nós ajudamos a formar, a fazer coisas tão interessantes. Passemos, eu dividiria em dois, sem querer fugir a essa parte que é de facto relevante. Pegando também naquilo que a Ana Paula disse, na questão da literacia, eu tenho preocupado mais, em termos de reflexão, com a questão da percepção. Ou seja, esses instrumentos todos, quer legislativos, quer operacionais de ordenamento, têm que se encaixar numa sociedade que tenha uma percepção dos valores que existem, daquilo que quer defender, daquilo que quer abdicar para os defender, etc. E, do meu ponto de vista, associado àquela literacia tem que haver um cuidado nesta percepção. Com a vossa licença, eu vou partilhar aqui uma fotografia que eu retirei de um site, de uma empresa, e eu acho que já está a ser partilhado, salvo erro. Sim, está. E portanto, esta empresa que produz hortícolas e faz muito bem, tem aqui esta questão que vai achar, e acha bem em termos promocionais, que nós gostamos que os hortícolas sejam do litoral. E depois tem uma atividade bastante intensiva que é, simultaneamente, à distância que vocês veem da linha de costa, uma atividade agrícola, e dentro de um parque natural, que é o Sudoeste Alentejano, uma zona que eu gosto muito particularmente. E, portanto,
esta percepção, que em princípio está num anúncio para vender, as pessoas dizem, ai, tão bom. Mas será assim? Será que é esta zona que temos que escolher para uma zona de uma produção agrícola? Será que não passa para as pessoas que todo o adicionar de água doce em excesso, que é retirada de outros sítios, dos fertilizantes, etc., da degradação física da rocha que está logo ali à frente, etc., será que isto não passa como imagem negativa de um desordenamento em termos das nossas prioridades? Este é o meu problema. Eu acho que essa mensagem ainda não passa. Isto tem que ver com a outra parte, que é o que é a orla costeira e o que é nós sentirmos que estamos na orla costeira. Ou seja, se forem certamente ao Maine ou alguma província do Canadá, uma pessoa que esteja a 100 km da costa está na costa. E uma pessoa, um cidadão nosso, o nosso concidadão albicastrense, não está na costa. Não está na costa e está a muito menos distância que isso. E ainda por cima agora tem vias privilegiadas para chegar à costa. Como saberão, a praia de recreio dos cidadãos da Extremadura, de Castres, é Sesimbra. E, portanto, há aqui toda uma problemática e claro que temos que ter estruturas como a estrutura de valorização do interior, que às vezes, como agora, tem Secretaria de Estado incluída, etc. Mas parece que a distância à costa está muito correlacionada com o tamanho do país. E, portanto, o que é natural, ou seja, a distância à costa tem Madrid, provavelmente, não é? E portanto, esta parte vai interferir de sobremaneira nas atividades associadas às atividades costeiras que nós podemos chegar um bocadinho para dentro. Eu vou dar um exemplo agora que teve o ano passado na Berra, portanto, que é a questão do aeroporto alternativo de Lisboa, que se tudo correr com algumas simulações até tem um bocadinho da pista dentro da água. Ora, para portos de navios e de barcos podemos ter essa discussão. Agora, para um aeroporto, ali com a pista dentro da água, já não temos hidroaviões desde o tempo em que amaravam no Faial, da Panamérica. E, portanto, não é isso que queremos. E esta parte de tentarmos olhar para dentro como uma extensão da orla costeira, em muito aliviaria a orla costeira. Ponto final, e vou passar àquilo que me disse para não ser acusado de não responder a essa parte. Não, de maneira nenhuma. Estamos a usufruir, certamente, desde logo estamos a usufruir muito dos recursos da zona costeira. O que, do meu ponto de vista, não estamos a fazer, e não é só do meu, claro, é estar a salvaguardá-los como recursos perenes para o futuro. E esta é a parte que mais nos preocupa, associada a todas as questões das alterações climáticas. Ou seja, quando permitimos uma série de atividades que vão reduzir, por exemplo, a produtividade nos estuários, nós, claro que podemos fazer, mas estamos a dilapidar o futuro de uma série de recursos à volta dos estuários, porque são zonas de criação e de maternidade de muitos recursos que nós utilizamos. E, portanto, do meu ponto de vista, não estamos a zelar pela boa saúde dos ecossistemas e, portanto, estamos a diminuir os serviços que eles nos prestam gratuitamente. E portanto, o grande problema é que, na maioria das contas económicas, há uma parte que se chamam, em economês, externalidades, que fazem com que seja facilmente seja possível fazer um plano de negócios e ele dê certo para ir buscar dinheiro a algum sítio, a um banco, a um financiador, a um investidor, mas que não tem as premissas todas lá dentro, que são as premissas de que a geração seguinte poderá construir um plano de negócios idêntico na sua produtividade, porque nós não devastamos os pilares, os alicerces, que são os ecossistemas desse plano. E neste aspecto acho que temos muito que fazer e faço só aqui, fecho o ciclo, e o grande combate é a parte da percepção. É as pessoas perceberem que, sim senhora, podem escolher, devem escolher, devem
que os seus representantes devem estar munidos dessa informação e a política é o jogo das escolhas, sem qualquer dúvida, mas que temos que pôr as parcelas todas ou os dados todos em cima da mesa para podermos escolher melhor. E o que eu acho é que muitas vezes convém não pôr estes dados todos em cima da mesa. E, portanto, é contra isto que devemos mudar as coisas para que as escolhas sejam claras, límpidas e promotoras de um futuro melhor, sobretudo para quem aí vem.